Graças e paz, meus irmãos. Um ótimo dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23. Nós vamos ler o verso 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. Ai dos pastores que destroem e dispersam a ovelha do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidaste. Mas eu cuidarei de vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras onde estiver afugentado, e as farei voltar aos apriscos, serão fecundas e multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentem, e elas jamais temerão, nem espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém. Os irmãos já ouviram falar do Jim Jones? Os mais antigos conhecem, né? Os mais novos ainda não estão inteirados ainda. Jim Jones, ele foi capa da revista Times, lá para os anos 70, quase 80. E a revista tinha como tema o texto principal chamado O Culto da Morte. Jim Jones fundou a igreja Templo dos Povos, lá para os anos 50, em meio à crise racial nos Estados Unidos. Era uma igreja na Califórnia que acolhia qualquer tipo de pessoas, né? Brancas, negras, asiáticos, estavam todos ali unidos. Tinha um apoio dos governantes, né, dos senadores locais, mas mesmo assim, Jim Jones criou na sua fantasia, na sua cabeça, que ele tinha sofrido perseguição e estava sofrendo perseguição. Então ele decide junto com a sua igreja fugir para a Guiana, que agora a Guiana está nos jornais hoje em dia também, né? Por causa da Venezuela que invadir lá, mas nos anos 70, mais ou menos, eles foram para a Guiana e criaram a Jonestown. Jonestown era uma comunidade alternativa ali dos adeptos da religião de Jones. Jones tinha um discurso ali e fazia uma lavagem cerebral nesses adeptos, fazendo com que eles, cerca de 900 pessoas, tivessem cometido um suicídio coletivo. 400 pessoas fugiram para a floresta, sumiram na floresta. Alguns foram achados e outros não. Isso acontece, meus irmãos, porque maus pastores não cuidam do rebanho do Senhor. Assim como na história de Jim Jones, a liderança aqui do povo de Deus de Israel estava também levando o povo dele à morte. No capítulo 21, esse trecho desse texto, ele é bem longo, tá? Ele começa no capítulo 21, e no capítulo 21 mostra que os reis do povo de Deus estavam levando o próprio povo à morte. E no capítulo 23, que é o nosso texto dessa manhã, Deus está farto das ações desses reis. E ele diz um ai. Esse ai é um ai de acusação de Deus contra esses pastores, contra esses reis. E Deus fala que virá com um julgamento sobre esses reis, sobre esses pastores. Era uma falta de cuidado muito grande. Durava anos, anos e anos. Se você ler com calma o livro de Reis, o livro de Crônicas, né, que
que são bem parecidos, você conta nos dedos os reis ali que eram bons, né? São poucos ali. Se você ler com calma, você vai ver que um rei era pior do que o outro. E segundo o texto de 2 Samuel, capítulo 5, verso 2, o rei era considerado um pastor. Era responsabilidade do rei cuidar do seu povo. Ele deveria ler, guardar e cumprir as leis do Senhor. Essa era a responsabilidade do rei de Israel. Mas como nós vimos, o livro de Reis e o livro de Crônicas, havia um rei pior do que o outro. Os pastores que deviam cuidar do seu rebanho estavam levando eles à morte. A responsabilidade dos pastores era proteger, mas ao invés disso eram como eles, os animais vorazes, a devorar este rebanho. A realeza era uma instituição que simbolizava a presença de Deus, o cuidado de Deus. O papel do rei era cuidar do povo de Deus. Os reis e os sacerdotes responsáveis pela felicidade da vida religiosa e política da nação de Israel. Mas, o contrário, os reis não somente favoreciam, mas eles eram a favor da idolatria. Eles contrariavam os direitos de Deus, as vontades de Deus, os decretos de Deus. Desdenhavam da palavra divina que era dirigida a eles. O monarca não foi estabelecido como uma instituição histórica somente, mas sim pelo qual Deus se relaciona com o seu povo. O rei era colocado ali da maneira para ilustrar o relacionamento de Deus com o seu povo. E como eu disse, segundo o Deuteronômio capítulo 17, verso 16 a 20, o papel principal do rei era estudar a Torá, a Bíblia do Antigo Testamento. Mas eles desejavam devorar o rebanho do Senhor, o povo do Senhor. A destruição, então, e a dispersão do rebanho, ou seja, esses maus pastores, de vez cuidar do povo, eles destruíam e dispersavam o rebanho. Eles estavam levando o povo de Deus ao exílio. Para o povo judeu, ser levado ao exílio era ser levado à morte. O profeta, mais para frente, vai perguntar isso, fala assim, Deus, você vai nos levar a um povo pior do que nós? Deus fala, vamos sim. Pá, foi. E aqui é usada uma palavra de terror, uma palavra de aniquilação do rebanho de Deus. Os maus pastores eram inimigos declarados de Deus. Inimigos declarados. Em Jeremias 2, capítulo 8, nós vamos ver que os pastores prevaricavam contra o Senhor. E diante das ordens que Deus dava, eles faziam completamente diferentes. Em Jeremias capítulo 6, verso 14, capítulo 8, verso 11, vai nos dizer que eles curavam superficialmente as feridas do rebanho. Capítulo 10, verso 21, os pastores, os reis, são chamados de estúpidos pelo Senhor. E por causa deles, o povo adorava a outros deuses. A Astarote, a Baal e a tantos outros que surgiam. Por causa dos reis, se você ler com calma o livro de Jeremias, depois o livro de Lamentações de Jeremias, você vai ver que uma das adorações a um deus que era instituído por um rei, ao deus Moloque, era o cozimento dos seus próprios filhos no leite materno. O povo de Deus estava fazendo isso. O povo de Deus estava adorando a Moloque, a Baal, a postes ídolos e a tantos outros, entregando seus filhos à morte por causa disso.
por causa de maus pastores que não cuidam do rebanho de Deus. Isso seria, de uma maneira irônica, a pensar sobre isso, porque as palavras pastores e cuidaste, que é usado aqui no verso 2, que diz que ele, vós despistastes as minhas ovelhas, afugentastes, e não cuidastes dela. A palavra pastores e cuidastes, ela tem a mesma raiz no hebraico. É a mesma palavra. É como se o papel fundamental do pastor fosse cuidar. O pastor, ele não trabalha de outra maneira se não for para cuidar do rebanho. É como se, naquela época ali, os pastores fosse um telefone que não funcionasse. Para que serve? Não serve para nada. E é isso que está acontecendo aqui. Esses pastores dessa época, da época de Jeremias, não estão servindo para nada, porque o papel deles é o cuidado. Mas hoje, meus irmãos, hoje nós temos maus pastores que não cuidam do rebanho do Senhor. Eu vi uma reportagem no Fantástico da época sobre a matéria sobre Jim Jones, sobre o culto da morte. E a reportagem mostra algumas coisas bem intrigantes ali. Mostra que 90% das pessoas tomaram o veneno por livre e espontânea vontade. Tem um rapaz que dá uma entrevista que ele diz que viu uma mãe dando veneno para o seu bebê e depois tomando o veneno e sentando na árvore esperando a morte. Esse mega suicídio, meus irmãos, é algo isolado. Aconteceu em 1979. Nós não vemos hoje, graças a Deus, não tem nada parecido nos dias de hoje. Mas ainda hoje nós vemos maus pastores não cuidando do rebanho do Senhor. Nós vemos, por exemplo, e há um tempo atrás, quando era há uns 10 anos atrás, vamos dizer assim, até menos, nós tínhamos o dízimo na igreja, já viu isso? O dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Já viram? Tinha isso, dízimo. Pastores do Evangelho da Prosperidade, que hoje em dia está meio caído de moda, né? Evangelho da Prosperidade. Agora tomou uma outra roupagem. Queria pastores do Evangelho do Coach, não é? Que trazem palavras de motivação, palavras de incentivo, de vez mostrar realmente para o que nós estamos aqui. Pastores que são, às vezes, até palhaços de circo, que estão aqui para entreter, de vez pregar o evangelho. E interessante que ontem, fazendo esse sermão, olhando depois no Instagram, e eu vi um pastor que num culto de homens, né, o último culto de homens da igreja, eles criaram um ringue dentro da igreja e fizeram luta de boxe com os membros para mostrar a masculinidade dos homens. Pastores que não cuidam das suas ovelhas. Pastores que esquecem que existem pessoas que sofrem com a perda de algum familiar. Que se esquecem que cidades do nosso país existem pessoas que se prostituem por causa de comida ou por causa de 1 ou de 50 centavos. O Brasil está no segundo no ranking de prostituição infantil no mundo, sabia disso? Pessoas que precisam se arrepender dos seus pecados e voltar a ter uma vida com Cristo. Esses maus pastores se esquecem disso. Estão preocupados em entreter. Estão preocupados consigo mesmos. Esses pastores que deveriam ler a Bíblia, praticar e cuidar do povo, na verdade são maus pastores que não cuidam do rebanho do Senhor. Lobos disfarçados de cordeiro, né? Como nós já falamos. Pastores que, ao invés de buscar os interesses
de Deus e do povo, na verdade, está mais preocupado com poder, fama e like hoje, né? Pastores que não buscam levar o povo a Cristo, condenando os seus pecados, mas procuram agradá-los. No rebanho do Senhor existem pessoas sofrendo, como eu disse, de várias maneiras, doenças, mas esses pastores não procuram pastoreá-los. É muito difícil. Pelo contrário, eles são maus pastores que pastoreiam o rebanho do Senhor. Mas algo interessante aqui no nosso texto, meus irmãos, que Deus levanta pastores para cuidar deste povo. Deus visita esses maus pastores. Se lermos com cuidado, o verso 3 vai nos mostrar isso. E essa visita é uma visita que traz julgamento a eles. Deus acusa esses pastores de empurrar o rebanho de Deus ao exílio. Mas Deus também afirma que o próprio Deus também o levaria esse povo ao exílio. Por quê? Não há aqui uma contradição, mas ao mesmo tempo existe uma responsabilidade desses maus pastores, como também uma responsabilidade do povo. Se os pastores, esses maus pastores, são gananciosos, como nós vemos nos dias de hoje, o povo também é. Porque se eles dão um trízimo, eles dão porque eles querem um benefício maior. Então, uma responsabilidade desses maus pastores, mas há uma responsabilidade do rebanho também. Mas diante do castigo dado por Deus, existem duas bênçãos aqui. O mesmo Deus que espalharia esse rebanho por todos os cantos, Deus diz, e ele dá uma ênfase, que é ele mesmo que vai juntar o rebanho de todos os cantos dessa terra. O verso vai nos dizer isso. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Ele mesmo vai juntar este rebanho. Para a palavra levantar aqui, ela traz uma característica muito importante, porque ela lembra alguns termos usados lá no Pentateuco. Em Gênesis capítulo 6, verso 18, em Gênesis 9, 11, Gênesis 17, 7 e 19 e Gênesis 26. Todas as vezes é usada essa palavra levantar, é uma palavra usada para aliança. Promessa da aliança do Senhor. Ou seja, é algo que realmente vai acontecer, que realmente vai se cumprir. Porque é Deus que está falando, Deus que está prometendo. Jeremias aqui está lembrando para o povo do pacto do Senhor. É algo que não pode ser rompido pelo homem. É um decreto de Deus. E como decreto, não muda. Agora o rebanho não precisa mais temer, porque Deus já resolveu o problema do povo. O povo tem a libertação, podendo então frutificar e multiplicar. Lembrando também o que as promessas do Senhor no exílio, sede fecundos e multiplicai-vos. Lembrando também quando o povo saiu do Egito, e Deus fala, sede fecundos e multiplicai-vos. Um novo começo para o povo. O povo não precisa mais temer, porque nós temos Cristo Jesus como bom pastor. Aquele que em Mateus 23 solta também ais contra maus pastores, contra ladrões, mercenários, que não cuidavam do povo de Deus, mas buscavam somente o seu bem-estar. O bom pastor que olha pelas ovelhas e vê em compaixão, pois são cegos guiados por outros cegos. Esse é o bom pastor Jesus, que dá a vida pelas ovelhas, que cumpriu a lei de Deus e se entregou para que nós, como ovelhas espalhadas de outros apriscos, pudéssemos encontrar pastagem e felicidade nele. O bom pastor, Cristo Jesus,
que em João 10 mostra essas duas bênçãos proferidas aqui também, de juntar e de ser fecundo, se cumprindo lá também em João 10. Ele mesmo diz que vai fazer isso. O bom pastor do Novo Testamento foi conhecido no Antigo Testamento como ovelha, sacrificado em favor de muitos. Cristo, em João 10, diz que cuida das ovelhas ao ponto de dar a vida por elas, ao contrário dos mercenários que fogem e deixam ela à mercê dos lobos. Ele ainda diz que recolherá ovelhas, rebanho de outros apriscos. Meus irmãos, Deus levanta pastores para cuidar do seu povo nos dias de hoje. Deus ainda faz isso. Eu queria ilustrar uma história. Eu fiz, não sei se os irmãos conhecem, eu fiz o IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane, de 2008 a 2010. É um instituto bíblico que forma evangelistas da nossa igreja, tá? Logo depois do IBEL, nós fomos para o Seminário de Campinas. Formei em Seminário de Campinas de 2011 a 2014. Tanto no IBEL quanto no Seminário de Campinas, a família Lane é muito importante. O nome do IBEL traz isso, Instituto Bíblico Eduardo Lane. No Seminário de Campinas, a família Lane doou o terreno onde é o seminário hoje, onde está lá. E o interessante é que na família Lane existem muitos Eduardo Lanes, tá? Existe um professor do seminário hoje que chama Eduardo Lane. Então não é esse. Mas no início dos anos 90, de 1900, melhor dizendo, das famílias Lane, um Eduardo Lane, veio para o Brasil pela missão dos Estados Unidos e se instalou na região de Campinas. E fez um ótimo trabalho lá. Um ótimo trabalho, sofrido, mas um ótimo trabalho em Campinas. Até que a missão americana o chama para voltar para os Estados Unidos. Porque em Campinas estava tendo um surto de febre amarela. Então ele diz, a missão fala, volta para cá, quando passar esse surto, você volta para o Brasil e cuida do rebanho que está ali. E Eduardo Lane respondeu a missão assim: como deixarei minhas ovelhas quando elas mais precisam de mim? Recebi um chamado e esse chamado eu vou cumprir. Eduardo Lane morreu de febre amarela, mas ele não deixou as ovelhas que lhe pastoreava. Eu tenho certeza, meus irmãos, que você está aqui hoje, cristão, temente ao Senhor, membro de uma igreja, você tem algum pastor querido no seu coração que te ajudou no momento difícil. Eu tenho um querido, na época do seminário. Infelizmente, ele faleceu de Covid, mas eu falo com a esposa dele constantemente. A esposa mora lá em Juquiá. Falo com ela, Senhor, ele estava próximo já a se jubilar, mas era um homem de Deus, chamado Eduardo também. E me ajudou muito na época do seminário. E com certeza, você deve ter algum pastor que cuida assim. Que você pode ligar, e com certeza o pastor Gustavo é um deles, tá? Não estou falando assim, não, pastor não. Pastor Gustavo é um deles. Você pode ligar de noite, passando alguma dificuldade, que vai te atender, vai orar por você, vai aonde você está. Todos nós temos alguém querido ali, que no momento de dificuldade, que no momento onde a sua fé estava fraquejando, você podia ouvir uma palavra de incentivo e uma palavra do Senhor. Todos nós lembramos de alguém. Porque Deus está levantando bons pastores para cuidar do seu rebanho nos dias de hoje.
Assim como o Eduardo Lene acompanhou as suas ovelhas até o fim, assim somos pastoreados por pastores bons dos dias atuais. Sabe por quê, meus irmãos? Não porque os pastores são bons em si, mas porque Deus prometeu da sua aliança que levantaria pastores bons, pela promessa da aliança do Senhor. Tão somente isso. Logicamente, o nosso exemplo não é esse pastor querido que está no seu coração, não é Eduardo Lene, não é o pastor Gustavo, o pastor Joaquim, não é ele. Nosso exemplo é Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que deu realmente a vida pelas ovelhas. Eu queria trazer brevemente 2 lições para você nessa manhã. Primeira, ore pelo seu pastor. Ore pelo pastor Joaquim, ore pelo pastor Gustavo e suas famílias. Orem, clamem a Deus. Peça para Deus cuidar da saúde dele emocional de cada um, da saúde financeira de cada um. Peça para Deus cuidar para que os impeça de pecar, que livre das garras de Satanás. Porque tenha certeza, meus irmãos, quando o líder peca, muitos vão atrás e abandonam o Senhor. Ore pela vida deles. Ore pela vida dos pastores missionários que estão espalhados aí no mundo. Clame a Deus por eles. Porque às vezes eles são os únicos luzeiros e os únicos sal da terra naquela região. E se vir escândalo ali, meus irmãos, para o evangelho prosperar novamente, vai ser muito difícil. Clame a Deus. Clame a Deus pela saúde emocional dos pastores. Na minha sala do seminário, o melhor aluno da minha sala cometeu suicídio há um tempo atrás, há um ano atrás. Ore pela sua família. Ora. E não somente isso. Além de orar pelos pastores, você pode falar assim, então eu estou livre disso? Não. Em João capítulo 21, Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes se ele ama a ele. E ele diz que sim. E por 3 vezes Jesus fala, pastorei as minhas ovelhas. E na sua carta, Pedro escreve algo interessante. Ele passa essa responsabilidade de pastorear as ovelhas não somente aos líderes ordenados, mas à igreja. Sabe por quê? Porque nós somos povo de Deus, sacerdócio universal do Senhor. Nós temos o sacerdócio universal. Então, meus irmãos, o ato de pastoreio não é somente daqueles que são ordenados, aqueles que estão à frente ou dos presbíteros, mas de cada um de nós. Você pastoreia o seu irmão do lado, e o contrário também. E o filho dele pastoreia você, e assim por diante. É uma igreja que se pastoreia, o povo de Deus. Porque no final das contas, nós somos corpo. Para um só que é a cabeça, que é Jesus Cristo. Deus levanta bons pastores. Deus te levanta para cuidar do seu irmão, para orar por ele, para visitá-lo, para sair daquele momento cômodo nosso no final do dia, de canseira, de falar, sentei no meu sofá, na minha poltrona gostosa, vou ligar minha televisão, ver os vidinhos no YouTube, responder o WhatsApp. Deus nos incomoda disso, fala assim, olha, tem um irmão que precisa do seu pastoreio, precisa que você vá visitá-lo, precisa que você saia do seu lugar. Então vá. Vá. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que quando você precisar, você terá pastores e irmãos que vão cuidar de você. O pastoreio é mútuo. Não é somente só da liderança. O pastoreio não é estendido somente aos pastores em si. Mas Cristo tem um corpo. E esse corpo cuida um do outro.
onde quem está forte ajuda quem está fraco. Porque Deus levanta bons pastores nos dias atuais, porque é promessa dele. Ore ao Senhor, para que os seus líderes, seus pastores, sejam um exemplo do bom pastor. E você, como pastor também, sacerdócio universal, seja exemplo do bom pastor que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe.